Três passos que todo motorista deveria conhecer antes de recorrer de uma multa. É importante a gente entender que toda infração de trânsito é enviada através dos Correios ou por edital, quando a pessoa não é localizada pelos Correios, ou ainda de maneira eletrônica, quando ela adapta ao sistema de notificação eletrônica e ainda ela consegue, através desse sistema, 40% de desconto acerca do pagamento da multa. Ainda é importante nós conhecermos a súmula 312 da STJ, que ela diz que o proprietário do veículo deve receber tanto a notificação de autuação como a notificação de penalidade. O que seria isso? Notificação de autuação é a primeira notificação que o proprietário deverá receber em sua residência, e através dessa notificação ele terá 3 prazos que eu irei falar em seguida. Ainda a notificação de penalidade é quando a notificação de autuação ela já foi expedida, a pessoa apresentou ou não a defesa prévia e ainda foi aplicada a penalidade de multa, e assim ele receberá a notificação de penalidade. Ainda é importante informar que toda notificação de autuação é enviada para o endereço do proprietário do veículo, porém a notificação de penalidade é de interesse do condutor, pois em algumas situações ele poderá ter a habilitação dele suspensa. Por conta disso, essa notificação aqui é importantíssima que seja encaminhada para o endereço que consta lá na habilitação do condutor. Caso contrário, é possível apresentar uma tese envolvendo essa situação e ainda conseguir anular essa infração de trânsito por conta dessa ausência de notificação. Lembrando que essas duas notificações são obrigatórias conforme a súmula 312 do STJ, que informa que há necessidade da dupla notificação, tanto do proprietário como do condutor do veículo. Já visto aqui, o proprietário ele é o maior interessado no pagamento do débito dessa multa e o condutor, em algumas situações, ele é o maior interessado em pontos na habilitação dele e ainda a suspensão da CNH. Por exemplo, multa do bafômetro. A multa do bafômetro sempre será registrada lá no histórico do veículo e é o proprietário que deverá arcar com os custos dessa multa. Porém, a pontuação, a necessidade de fazer o curso de reciclagem e ainda a suspensão da CNH ocorrerá contra o condutor. Por isso é importante que ele seja cientificado do cometimento dessa infração e também haja prazo para ele apresentar a defesa prévia, o recurso à JARE, que é a primeira instância, e o recurso em segunda instância, por exemplo, o recurso ao CETRAN. Então vamos para o próximo tópico. O próximo passo seria sobre prazos. É importantíssimo que vocês compreendam esses prazos aqui. O primeiro prazo que nós temos é o prazo de 30 dias, pessoal. E esse prazo aqui, muitos condutores, muitos motoristas confundem. Esse prazo ele não diz respeito a quando você precisa receber essa notificação em casa. O órgão de trânsito tem esses 30 dias aqui para ele expedir a notificação de autuação, que é essa primeira notificação aqui dentro do prazo de 30 dias. E essa expedição diz respeito ao quê? A eles enviarem essa notificação até os Correios e os Correios expedirá essa notificação. Porém, você pode sim receber depois de 30 dias, tá? Esse 30 dias respeito ao órgão de trânsito, que ele deve expedir a notificação dentro do limite de 30 dias para os Correios. Sobre o prazo de 180 dias, esse prazo diz respeito à notificação de autuação. O que acontece? Quando você recebe uma cartinha lá no seu endereço, você tem um prazo para apresentar a defesa prévia. Defesa prévia, ou você apresenta o real condutor infrator, o real condutor, e ainda você consegue converter essa infração em advertência. Então você tem 3 prazos aí, né? Porém, esse prazo de 180 dias respeito a quando? Quando o condutor ele não apresenta a defesa prévia. Aí, por conta disso, o órgão de trânsito ele tem até 180 dias para expedir a notificação de penalidade, que é essa notificação aqui. Então, primeiro temos a notificação de autuação. Através dela, temos 3 prazos, né, conforme mencionei. Indicar o réu condutor, apresentar a defesa prévia ou ainda converter essa infração de trânsito em advertência quando for possível. E eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre quando é possível você converter uma infração em advertência, tá bom?
Então, quando o motorista ele não apresenta a defesa prévia, o órgão de trânsito ele tem obrigatoriamente que enviar a notificação de penalidade dentro desse prazo aqui de 180 dias. E o que acontece caso eles não respeitem? Vamos supor que eles enviarem 195 dias essa NP, que é a notificação de penalidade. Então ocorre o que a gente chama de decadência do direito de punir, tá? A decadência por parte do órgão de trânsito de punir o condutor. Então o condutor não sofrerá com os pontos, ele não sofrerá com a suspensão da CNH dele e ainda não terá que pagar o débito da multa. Basicamente é o que? A decadência por parte do órgão de trânsito em punir o motorista é que eles perdem o direito de justamente aplicar a sanção contra um motorista. Vamos supor que ele cometeu a multa do bafômetro e essa notificação de autuação, o motorista não fez nada, ele não apresentou a primeira defesa, que é a defesa prévia. Então o órgão de trânsito tem que expedir a notificação de penalidade dentro dos 180 dias. Se eles não expedirem, então eles perdem o direito de punir o motorista. Isso acontece muito. Por quê, pessoal? Porque tem muitos motoristas no Brasil todo para poucos funcionários dentro do órgão de trânsito, seja o Detran, seja a PRF, enfim, todos os órgãos responsáveis por infrações de trânsito. Consequentemente, eles não dão conta da demanda, já vista aqui, também são muitos recursos, muitas defesas prévias, muitas ações judiciais também que eles têm que cumprir conforme as determinações dos juízes, né? E por conta disso eles não dão conta da demanda e acabam deixando passar esse prazo aqui. Ou ainda acabam deixando passar este prazo aqui. E o que seria esse prazo dos 360 dias? Ele diz respeito quando você recebeu a notificação de autuação, que novamente é a primeira notificação, e você resolveu, você apresentou a defesa prévia. Então você apresentou a defesa prévia. Por conta disso, o órgão de trânsito ele não tem mais esse prazo aqui, você esquece. Quando você apresenta a defesa prévia, você esquece o prazo de 180 dias. Agora estamos falando do prazo de 360 dias, que é quando você apresentou a defesa prévia e eles têm que obrigatoriamente analisar e julgar a sua defesa prévia dentro do prazo de 360 dias. Aí julgada a sua defesa prévia, se ela for procedente, termina aí o processo administrativo, seja de multa ou de suspensão. Aí, obviamente, você não vai precisar arcar com o débito da multa, não vai ter pontos na sua habilitação e ainda não vai arcar com a suspensão. Você não vai ter que ficar meses sem poder dirigir e nem vai ter que fazer o curso de reciclagem. Agora, se a sua defesa prévia, ela foi negada, se ela foi indeferida, então nessa situação você receberá a próxima notificação, será a notificação de penalidade, que o órgão de trânsito tem a obrigação de expedir para o seu endereço conforme a súmula 312 do STJ. Eles são obrigados a expedir essa notificação de penalidade. Nessa notificação, você poderá apresentar o recurso à JARE, conforme o prazo que consta nessa notificação. Tem que constar o prazo nessa notificação, é obrigatório. Tem que constar também nessa notificação como que você protocola esse recurso, qual é o endereço que você deve enviar via Correios ou ainda ir presencialmente protocolar esse recurso. Outro ponto importante também, tá, pessoal? Vocês terão um prazo. Por exemplo, vamos supor que o prazo é até o dia 10/12. Então, você poderá, nesse prazo, apresentar o recurso à JARE e ainda você poderá pagar com até 20% de desconto essa infração, essa multa, tá? Vocês poderão, é o direito de vocês pagarem com 20% de desconto se pagarem até o prazo estabelecido. Agora, se vocês apresentarem o recurso à JARE e vocês não efetuaram o pagamento, sem problemas. Isso não significa que você vai perder o seu recurso e nem significa que você é culpado por essa infração de trânsito. Não há problema algum em relação a isso, tá? Apenas que vocês irão perder o 20%. Então, apresentando o recurso à JARE e não efetuando o pagamento da multa, vocês perderão esse desconto. Aí terão que pagar 100% da multa lá na frente e não mais 80%. Então, por conta disso, é importante vocês saberem desse detalhe, porque eu vejo
que aqui no escritório, quando os motoristas entram em contato conosco, é uma dúvida muito comum. Se eu pagar o débito da multa, eu estou dizendo que eu sou culpado? Não. Apenas que, se você não pagar, você perderá os 20% de desconto. E se você pagar e garantir esse desconto, né, pagar 80% da multa, e lá na frente você conseguir êxito no seu recurso ou numa ação judicial, facilmente basta você ir até o Detran e você preenche um requerimento lá no Detran para que eles procedam com o estorno desse débito que você já pagou. E é bem fácil, tá, pessoal? Em menos de um mês, realmente eles procedem com esse estorno. É obrigação do órgão de trânsito, né? Ainda a questão dos 5 anos. Esse aqui é um prazo prescricional, tá? Prescrição. Então, esse é um prazo prescricional de 5 anos. Sobre esses 5 anos, tá? O que acontece? Quando uma infração de trânsito ela é cometida aqui, o órgão de trânsito ele tem até 5 anos para instaurar o processo de suspensão, que é o PSDD, Processo de Suspensão do Direito de Dirigir. Por isso que acontece, em muitas situações, uma certa sensação de impunidade por parte dos motoristas. Vamos supor que lá em 2019 um motorista cometeu uma infração, uma multa por ter recusado o teste do bafômetro, e lá em 2023, ou melhor, 2022, ele conseguiu renovar a habilitação dele. E até essa data aqui, ele nunca cumpriu os 12 meses de suspensão. Justamente por quê, pessoal? Porque o órgão de trânsito tem até 5 anos para instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir contra esse motorista que levou a multa lá em 2019. Então, o órgão de trânsito teria até 2024 para instaurar esse processo de suspensão contra esse motorista. Isso porque hoje em dia nós temos um processo administrativo de multa. Então, processo de multa, onde nós temos 3 prazos: defesa prévia, recurso à Jari e recurso ao CETRAN. Temos esses 3 prazos aqui. E até cada defesa ela ser protocolada, analisada e julgada pelo órgão de trânsito, isso demora um lapso gigantesco de tempo. Por isso que em 2, 3 anos, muitos motoristas ainda nem arcaram com a suspensão da CNH dele, justamente por essa quantidade de tentativas de defesas possíveis e pelo tempo que o órgão de trânsito acaba demorando para analisar cada defesa. Imagina, o órgão de trânsito tem 360 dias, então ele demorou 360 dias para analisar a defesa prévia, mais 360 para analisar o recurso à Jari, ainda mais 360 para analisar o recurso CETRAN. Olha só o tempão, 3 anos aqui, né, basicamente, para ele analisar e concluir o processo de multa. 3 anos. Para aí sim instaurar o processo de suspensão. Aí, novamente, defesa prévia, recurso à Jari e recurso ao CETRAN. E, novamente, mais 3 anos que ele tem para analisar e julgar todas essas 3 etapas. Então, realmente, pessoal, é um procedimento bem demorado. Aí está justamente aqui, né? Defesa prévia, recurso à Jari e recurso ao CETRAN. Agora, sobre a pontuação, que é o 3º passo, e é importantíssimo você saber disso antes de recorrer de uma infração de trânsito ou procurar um advogado especialista em trânsito. Sobre a pontuação, muitos motoristas ainda acham que o limite é 21 pontos. Isso aqui nunca existiu, pessoal. O limite sempre foi 19 pontos. Sempre foi 19, tá? Então, isso aqui vocês vão esquecer, tá? Vocês vão apagar aí da vida de vocês, isso aqui não existe. Agora, o que existe é exatamente isso aqui: 39 pontos, 29 pontos e 19 pontos. Agora, qual seria a pontuação limite correta? Então, o que acontece hoje em dia na nossa legislação? Quando um motorista ele não contém qualquer infração 7 pontos na habilitação dele, infração gravíssima, então ele nunca cometeu uma infração gravíssima na vida, o limite dele aumenta para 39 pontos. Então ele pode cometer tantas infrações durante 12 meses que não ultrapassem 39 pontos. Ele cometer 40, então será aberto um processo de suspensão contra a habilitação dele por conta desse excesso de pontos. Agora,
Quando que um motorista tem o direito a 29 pontos de limite na sua habilitação? Quando ele comete uma infração gravíssima. Então, quando o motorista ele comete apenas uma infração gravíssima, o limite de pontos dele cai para 29. Então, se ele cometeu 30 pontos no período de 12 meses, será aberto um processo de suspensão por excesso de pontos. Por outro lado, cai lá para 19 pontos o limite de pontos que uma CNH poderá ter quando um motorista ele comete 2 ou mais infrações gravíssimas, que é justamente essa aqui, de 7 pontos. Então, pessoal, esses são os 3 pontos importantíssimos que vocês devem conhecer ao recorrer de uma infração de trânsito, ou até mesmo quando você procurar um profissional especializado na área de trânsito, que eu recomendo demais, o meu escritório, que é a Jacob Advocacia. Basta você clicar no link logo na descrição que você terá contato com um dos advogados aqui da Jacob Advocacia e irá orientar você sobre a sua dúvida ou sobre o problema que você está passando e qual seria a solução para resolver esse problema. Lembrando que o nosso escritório Jacob Advocacia, ele atua em todo o Brasil, de forma online, ou atendemos de maneira presencial em Joinville, que fica em Santa Catarina. Tá? Então você consegue um horário presencial com um dos advogados da Jacob Advocacia de maneira presencial, ou ainda de maneira online, você consegue conversar pelo WhatsApp, ou fazer uma videochamada, ou ainda uma ligação com um dos advogados aqui do escritório. Tá bom, pessoal? Aproveite para seguir aqui a minha rede social, que você vai encontrar muita informação sobre direito de trânsito.